Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma abordagem, para mais um estudo, para desenvolvermos mais um tema. E existem temas que nós assistimos com muita tranquilidade. Existem temas que são agradáveis. Quando nós falamos, por exemplo, sobre felicidade, quando nós falamos sobre paz, quando nós falamos sobre Jesus, é extraordinário falarmos sobre Jesus. É bom para quem fala e é bom para quem ouve. No entanto, existem alguns temas que são mais complexos. Existem alguns temas que acabam gerando muitas dúvidas, muitas polêmicas. Há alguns temas que acabam gerando até mesmo descrenças, como o tema que nós vamos abordar hoje, vida alienígena, em busca dos ETs. A princípio, muita gente pode até fazer brincadeira com esse tema. Muita gente faz. Eu até encontrei lá nas imagens do Google essa foto, né? Consertamos disco voador. Eu já aproveito para fazer uma divulgação, né? Se tiver algum disco voador com problema, pode procurar esse local. Ou seja, eu estou aqui brincando porque, como eu disse, o tema provoca brincadeiras dessa natureza. Até a minha mãe, que é uma pessoa séria, um dia ela me disse assim: olha, Aguinaldo, você foi abduzido. Eu disse: é mesmo? O que fizeram comigo? E ela disse: nada, em meia hora te devolveram, não aguentaram. Então, para até a minha mãe fazer brincadeira, é porque esse tema, além de gerar descrença, polêmica, ele também gera muita brincadeira, o que é algo equivocado, porque a nossa intenção nessa nossa palestra, abordando um tema como este, vida alienígena, em busca dos ETs, é tentarmos trazer uma visão séria sobre o assunto. Ainda mais nós que somos espíritas, ainda mais nós que somos pessoas que temos um manancial de informação muito grande. Para nós, é preciso entendermos profundamente os assuntos que nos são abordados e perdermos esse hábito, e infelizmente muita gente tem esse hábito, de criticarmos, de atirarmos pedras, só porque nós não conhecemos o assunto. Quantas vezes uma pessoa diz assim sobre a outra, principalmente se é alguém que está falando sobre ETs: ah, mas esse cara é maluco, esse cara não bate bem. Se nós estamos no meio espírita, de uma forma descaridosa, muita gente diz assim: ah, mas fulano é perturbado, fulano é obsediado. E nós dizemos isso com muita facilidade, querendo denegrir a imagem daquela pessoa que talvez esteja abordando um tema que eu desconheço. Não significa que aquilo não seja verdade. E aí alguém vai dizer: ah, mas nesse assunto de extraterrestres, de ET, tem muita gente que viaja na maionese, tem muita gente que fala bobagem. É verdade. Mas isso acontece em relação a muitos assuntos. Há muitos assuntos. Você precisa separar as pessoas sérias daquelas pessoas que não são sérias. Para nós termos uma ideia, eu fiz uma pequena pesquisa, porque a nossa intenção não é perdermos muito tempo dando informações, dados que todos nós podemos encontrar na internet. A nossa intenção é fazermos uma abordagem mais profunda dentro de uma visão espírita, dentro de uma visão espiritualista. Mas só para a gente ter uma ideia, para vocês verem como o assunto é sério, quando nós perguntamos, por exemplo, é possível sabermos qual o tamanho do universo? Olha que pergunta fantástica. Qual é o tamanho do universo? E eu estava pesquisando, porque não sou expert no assunto, não sou cientista. Naturalmente eu fiz uma pesquisa para trazermos alguns elementos de reflexão, para depois entrarmos na visão do Espiritismo. Fazendo uma pesquisa, eu descobri que essa pergunta tem duas respostas. A primeira é não.
Por mais que nós tenhamos evoluído em termos de tecnologia, por mais que nós tenhamos construído telescópios que têm uma potência fantástica, por mais que nós tenhamos naves espaciais, quando nós falamos de universo, estamos falando de algo extremamente grandioso, que o homem não tem condição de dimensionar. No entanto, esta pergunta tem uma outra resposta. Sim, nós podemos calcular o tamanho do universo observável, ou seja, aquele universo que o homem consegue observar. Esse universo que está ao alcance dos homens, para vocês terem uma ideia do absurdo, tem um tamanho de cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Aguinaldo, como é que se calcula isso? Não tenho a menor ideia e nem vou tentar. Nós estamos colocando essa pergunta e dando essas respostas para que a gente possa entender em profundidade que realmente é um assunto que nos gera dúvidas, mas deveria também nos gerar mais interesses. Mais interesse. Sabem por quê? Porque os ETs, os chamados extraterrestres, os alienígenas, seres que não são terráqueos, que não são da Terra, estão cada vez mais próximos de nós. Ainda mais com essa questão da pandemia, do coronavírus, do Covid-19, cada vez mais nós temos esses seres perto de nós para nos ajudar. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Vamos seguir a sequência dos slides. Então eu trouxe aqui, para a gente pensar a respeito, os exoplanetas, que são planetas fora do sistema solar. O homem, o cientista, também tem condições de fazer isto. Existem expedições, muitas delas, em alguns países, onde eles tentam e exploram planetas fora do nosso sistema solar, como por exemplo, a constelação de Aquários, onde os planetas que lá estão são chamados primos da Terra. E são chamados primos da Terra porque os cientistas chegaram à conclusão que são planetas que têm todas as condições de terem água. Planetas, por conta disso, muito semelhantes à Terra. Nós vamos encontrar também nessas pesquisas a chamada Noite Oficial dos OVNIs, que aconteceu em 1986, no Brasil, onde vários discos voadores foram vistos em várias partes do Brasil. Se você tiver interesse e for lá no Google e digitar a Noite Oficial dos OVNIs, você vai encontrar uma reportagem imensa falando do assunto. Eu também separei aqui a chamada nave Gaia. Foi uma nave que entrou em órbita no ano de 2014. Ela está a mais ou menos 1.500.000 quilômetros da Terra e ela pode mapear, rastrear a posição e o movimento de 1 bilhão de estrelas. Então a gente observa por estas informações que as pesquisas nesse sentido estão muito avançadas. Nós dissemos agora há pouco que, infelizmente, há muitas brincadeiras nesse sentido. Tenta-se tirar o crédito das pessoas que abordam esse tema, falando que são malucos, que são doidos, etc. Mas vejam, até por uma questão de curiosidade, Kelvin Knuth, que foi ex-pesquisador da NASA e professor de física, ele deu uma entrevista onde ele diz assim: vocês não têm a menor ideia do que existe lá fora. E aqui eu chamo a atenção do que a pessoa é, pesquisador da NASA e professor de física, porque o peso das palavras está relacionado a quem pronuncia essas palavras. Então, se eu disser isso daqui, vocês não têm a menor ideia do que existe lá fora. Sim, e daí? Quem falou foi o Aguinaldo. Não tem peso nenhum. É uma opinião dele. Mas nós estamos falando de alguém que é um pesquisador da NASA. Nós estamos falando de alguém que é professor de física.
Então é alguém que tem bagagem para fazer uma afirmação dessa natureza. Nós também encontramos o depoimento do ex-ministro da Defesa do Canadá. Em certa ocasião, ele diz assim: os discos voadores são tão reais quanto os aviões que voam sobre as nossas cabeças. Paul Hellyer, ex-ministro de Defesa do Canadá. Então são referências que estão dizendo isso, certo? Muito bem, mas tudo isso que eu disse até agora foi apenas para fazer uma introdução. Agora vamos à parte que nos interessa mais. Vamos ao Espiritismo, porque nós estamos vinculados a uma religião que preza pelo estudo, que preza pela pesquisa. Tanto é que a doutrina espírita é a religião da fé raciocinada. E essa discussão toda sobre a existência de ETs, existe, não existe, é verdade, é mentira, esse assunto já foi debatido, esse assunto já foi devidamente esclarecido lá em 1857. Porque o Espiritismo, para quem não sabe, ele tem alguns princípios básicos, alicerces da doutrina espírita, como, por exemplo, a existência de Deus, a sobrevivência da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Então, desde 1857, no Livro dos Espíritos, nós aprendemos que os planetas que circulam o espaço são habitados. E isso está dito na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, ou melhor, na resposta da pergunta 55 do Livro dos Espíritos. Aqui está claro a cor, eu não sei se vocês estão enxergando, mas para não ficar dúvida, vocês podem buscar lá, Livro dos Espíritos, pergunta 55, indaga Allan Kardec: todos os mundos que circulam no espaço são habitados? Resposta: sim. E o homem está distante de ser o primeiro em bondade e em perfeição. Eles ainda fazem esse adeno. Se nós formos, por exemplo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois nós vamos trazer outras referências, nós vamos encontrar no capítulo 3, também no item 3, referências sobre a pluralidade dos mundos habitados. Tem um livro que ele é fantástico, de 1935, que muita gente, infelizmente, não conhece, chamado Cartas de uma Morta. Esse livro, Cartas de uma Morta, é escrito pelo espírito da mãe de Chico Xavier. E o livro é psicografado pelo próprio Chico Xavier. E nesse livro, Cartas de uma Morta, olha a data, 1935, ela fala da vida em Saturno. Ela viaja em espírito até Saturno e ela narra no livro como vivem os seres que moram nesse planeta. Saturno é tido como um planeta bem evoluído. E se a gente sair do Espiritismo e formos lá em Jesus, nós vamos encontrar em João 14:2 a afirmativa do Cristo: há muitas moradas na casa do Pai. Naturalmente, que aqui Jesus fala de duas situações. Podemos entender que Jesus se referia às dimensões espirituais, às muitas dimensões espirituais que o espírito pode vir a habitar depois da vida física, como também nós podemos entender como as moradas, os planetas, as outras escolas para o espírito em evolução, que somos todos nós. Ok? Muito bem. Quando eu estudava o tema, eu também encontrei, pasmem, 1971, programa Pinga Fogo. Este programa foi uma entrevista com Chico Xavier. À época, ele bateu recordes de audiência. Recordes. Em 1971,
No programa Pinga Fogo, Chico Xavier disse: nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. 1971. Muito bem. O tema é muito vasto. Quando a gente foi preparar esse tema, aliás, existe um tema muito parecido, você que gosta do assunto, você que gosta desse tema, no nosso canal, o canal Agnaldo Paviani, terapeuta e escritor, tem um vídeo de mais ou menos 2 horas com o título Estamos sozinhos no universo? É uma pergunta. E esse seminário, na ocasião, é um seminário que nós fizemos. Neste seminário, nós fazemos uma abordagem bem mais profunda do que essa que nós estamos fazendo aqui. Por que bem mais profunda? Porque na ocasião nós tivemos aí 2 horas, 2 horas e 15 mais ou menos, então nós tivemos tempo para fazer uma abordagem longa. Aqui, como nós temos um período, um tempo menor, nós decidimos elaborar o nosso estudo em perguntas e respostas. Vamos voltar um pouco. Fizemos uma introdução, trouxemos a importância do assunto, trouxemos algumas opiniões de pessoas insuspeitas, pessoas que têm crédito, que têm bagagem para falar do assunto, trouxemos a visão do Espiritismo, mostramos onde nós podemos encontrar estas referências e agora, para a gente facilitar o entendimento, até o final da nossa exposição, nós vamos responder perguntas. Daqui para frente, são perguntas, nós vamos responder, espero que todas, para que você entenda melhor esse tema tão complexo dos ETs da vida alienígena. A nossa primeira pergunta, com base na questão 625 do Livro dos Espíritos, que diz que Jesus é o modelo e guia para a humanidade. Com base na questão 625, podemos afirmar que Jesus está no topo da evolução? Ou seja, Jesus é referência de evolução máxima? Olha que coisa interessante. Talvez nós nunca tenhamos parado para refletir a esse respeito. Qual é a referência máxima que nós temos de evolução? A referência máxima que nós temos de evolução é Jesus. Agora vejam bem, Jesus é a referência máxima para nós que estamos aqui na Terra. Dizem os espíritos a Allan Kardec que Jesus foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia. Ponto. Então, para nós, terráqueos, para nós, espíritos que vivemos aqui na Terra, Jesus está no topo da evolução. No topo da evolução para nós. Mas Jesus não é o máximo em evolução. Aguinaldo, você está querendo dizer que depois de Jesus existe mais? Existe. Existe. Porque Jesus é considerado o governador planetário. Ou seja, Jesus é o governador do orbe terrestre. Nós sabemos disso. Mas nós também aprendemos com os espíritos que existem os governadores das galáxias. Existem os governadores dos universos. Porque veja bem, eu não pronunciei errado. A palavra está correta, universos. Porque já foi a época em que se falava universo, como sendo um. Hoje em dia, se acredita nos multiversos, ou seja, a existência de vários universos, que têm porta de saída e porta de entrada, que são os chamados buracos negros. Então, olha que dimensão isso tem. Isso tem uma dimensão extraordinária. Se eu parasse a palestra aqui, o que eu disse até agora já seria suficiente para não duvidarmos que existe vida alienígena. Se eu estou dizendo
que o homem não consegue saber o tamanho do universo onde está inserido a nossa galáxia, onde está inserido o planeta Terra. E se esse universo nós não temos noção do tamanho, e existem outros universos, meus irmãos, é uma questão de lógica, é uma questão de coerência. Por que Deus iria criar universos, galáxias, aliás, bilhões de galáxias, bilhões, talvez trilhões de planetas, para que você viva aqui na Terra e vá comprar o seu cachorro-quente em Votuporanga? É muita pretensão. Se nós parássemos aqui, não precisaríamos dizer mais nada. As informações que temos até aqui é suficiente para crermos, sem nenhuma dúvida, na existência de vida extraterrestre. Voltando à resposta, Jesus é o máximo da evolução para nós. Existem outros seres que estão acima de Jesus. Isso talvez signifique que possa existir, e agora que eu estou fazendo uma conjectura, tá bem? Agora é só uma suposição. Possa existir sentimentos acima do amor. Porque para nós humanos, o amor incondicional ensinado por Jesus, o amor puro é o máximo que nós vamos chegar. O amor é o sentimento por excelência para nós, para o nosso modelo de vida. Agora, se a vida se desdobra o universo afora, nós não temos muita noção do que é um espírito que vive nesses outros lugares. Então, finalizando a resposta, Jesus é a referência de evolução para o homem terreno. Segunda pergunta: se existe vida inteligente fora da Terra, isso pode representar riscos para a humanidade? Ou seja, poderíamos sofrer uma invasão alienígena? Muito pouco provável. Os riscos existem, sem dúvida alguma, existem. Mas, vou dar um exemplo. Esse exemplo, ele é citado por Geraldo Lemos, em uma das palestras que ele faz, a qual Chico contou a ele essa informação. Chico, certa vez, foi desdobrado em espírito e também foi levado até Saturno. E quando Chico lá chegou, ele conta que havia uma nave gigantesca, de proporções inimagináveis para os padrões da Terra. E ele ficou deslumbrado com o tamanho daquela nave. E ele foi conversar com o comandante da nave. E o comandante da nave disse que era um comandante que cuidava da segurança do orbe terrestre. Ou seja, existe, vamos assim dizer, algumas linhas demarcatórias a qual ou as quais qualquer objeto, qualquer nave que venha de outro planeta com intenções menos nobres em relação à Terra, estas naves são interceptadas. Nós vamos encontrar os chamados guardiões do nosso planeta, que têm a responsabilidade de impedir ataques desta natureza. Porque vejam, se eu estou dizendo que existem vários planetas habitados, nós não vamos imaginar que todos esses planetas são planetas que contêm espíritos evoluídos. Muitas vezes esses planetas têm seres evoluídos intelectualmente, que têm condições de viajar pelo espaço, mas não são moralmente evoluídos. Então eles podem tentar invadir outros planetas. Isso é uma possibilidade, mas pouco provável por aquilo que eu acabei de explicar. Muito bem. Terceira pergunta. Se considerarmos que as várias moradas citadas por Jesus são os vários planetas do universo, seria lógico pensar que nós, terráqueos, vamos reencarnar nesses mundos também?
E se isso for verdade, em que circunstâncias podemos deixar a Terra? Acho que está clara a pergunta, né? Aliás, uma pergunta muito bem colocada. Se existem muitos planetas, e nós somos terráqueos, e somos terráqueos porque estamos na Terra, nós vamos habitar esses planetas também? Provavelmente não. Vamos pensar uma coisa. Existem espíritos que são criados por Deus, simples e ignorantes, todos são criados simples e ignorantes, que vão fazer a sua trajetória evolutiva, chegarem à perfeição, sem nunca terem colocado os pés na Terra. Seres que jamais viveram na Terra. E também vai acontecer conosco. Nós poderemos fazer a nossa trajetória evolutiva sem conhecermos outros planetas. A explicação é simples, vamos lá. Esse texto está no Evangelho, capítulo 3, no item 3. Neste trecho, dizem os Espíritos: do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto o grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes, entre eles aos que seus habitantes são ainda inferiores, como a Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Vamos explicar o texto. No Evangelho, capítulo 3, no item 3, está sendo dito o seguinte: olha, dos planetas que estão espalhados pelo universo, tem planetas que estão no mesmo grau evolutivo que a Terra. Tem planetas que são superiores à Terra e tem planetas que são inferiores à Terra. Ora, muito bem, se eu faço esse raciocínio, eu tenho que pensar o seguinte: bom, aqui está a Terra. Se eu deixar a Terra, e também está implícita na pergunta essa questão, Deixa eu voltar um pouquinho, peraí, para a gente não confundir. Ó, aqui embaixo. Em que circunstâncias podemos deixar a Terra? Tá, então vamos voltar lá. Nós podemos deixar a Terra em duas circunstâncias. Em degredo, que é o processo que está acontecendo agora no orbe terrestre, o chamado transição planetária, onde os espíritos renitentes ao mal estão sendo retirados da Terra e enviados para outros planetas. Sim? Sim. Então seria o degredo. Nós podemos sair da Terra e irmos para planetas inferiores quando não acompanharmos a evolução da Terra, que irá se tornar um mundo de regeneração. Nós podemos também, digamos assim, receber uma promoção. Vamos imaginar que a gente consiga uma evolução muito grande e tenhamos a permissão também para sair da Terra, mas agora para irmos para um planeta melhor. Ok? Ok. Agora vamos pensar. Se existem muitos planetas iguais à Terra, seria desnecessário você deixar a Terra e ir para um planeta desse. Porque se os planetas são escolas de aprendizado e nós estamos falando de planetas iguais à Terra, não adianta nada você sair daqui e ir para cá. Então, nesse caso, você não deixaria a Terra. Então, isso significa que muitos de nós não vamos conhecer esses outros planetas e estes outros seres, muitos deles, sequer sabem da existência da Terra, certo? Eu acho que a questão ficou clara. Quarta pergunta. É certo pensar, onde não há água, não há vida? Porque, normalmente, a ciência tem essa linha de pensamento. Onde não há água, não há vida. E me parece que aí há um erro conceitual. Porque, veja bem, para que a gente faça essa afirmação, onde não há água, não pode existir vida,
nós estamos partindo de qual pressuposto? Nós estamos partindo do pressuposto da vida na Terra, onde o homem precisa de água. Mas se nós temos planetas mais evoluídos, tão evoluídos, que o corpo físico parece com o espírito desencarnado aqui da Terra, quem é que garante que esses seres, a depender do planeta que estão, necessitam de água? Agnaldo, mas será que não? Vamos pensar. Vamos lá. Livro dos Espíritos, pergunta 56 e pergunta 57. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Quer dizer, os planetas são iguais? Resposta: não. Eles não se assemelham de modo algum. Muito bem. Então vamos pensar. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tenham organização diferente os seres que os habitam? Deu para entender a pergunta? Bom, se os planetas são diferentes, se os hábitos, o modo de vida é diferente, poderemos supor, e é essa a pergunta, poderemos supor que a organização desses seres também sejam diferente? A resposta, sem dúvida. Como para vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. O que eles estão dizendo, Allan Kardec? Que o modelo de vida é outro. Se o modelo de vida é outro, nós podemos perfeitamente ter um planeta habitado por seres que não sejam terráqueos, que não precisam de água para viver. Então, esse conceito de que onde não há água não pode existir vida, digamos assim, é um conceito, é uma opinião um tanto que duvidosa, certo? Continuando. Eu estou aqui respondendo objetivamente, eu penso assim, um tema como este, se a gente fosse abrir para perguntas e respostas, está aí uma ideia, né, para as nossas próximas gravações, poderíamos até fazê-lo. Nós temos material, nós temos assunto para 3, 4 horas de reflexão. Então nós estamos tentando ser objetivos. E a nossa decisão de abordar esse tema, que é uma decisão até arriscada, porque eu sei que mesmo no meio espírita tem muita gente que não acredita e que cria polêmica e tudo mais. Mas nós estamos vivendo um momento tão difícil com a pandemia, com o Covid-19, etc, etc, que talvez uma abordagem como esta nos traga mais esperança, nos traga o entendimento, digamos assim, mais completo sobre Deus. Ainda outro dia eu dizia que à medida que nós vamos entendendo a vida, entendendo os mecanismos da vida, a nossa fé vai se ampliando, porque tudo aquilo que eu entendo é mais fácil de compreender. Daí a importância de abordar esse assunto. Na pergunta número 5, se os ETs realmente existem, por que não se mostram? E a gente poderia aqui dar muitas explicações, mas eu acredito que essa resposta seja suficiente, por conta dos impulsos bélicos do ser humano, que ainda pensa muito em guerra. Se a gente for pesquisar a história, muitos governantes já tiveram contato com seres extraterrestres. Inclusive este ano de 2020, o Pentágono, pela primeira vez, está liberando imagens de OVNIs. Pela primeira vez, o Pentágono está liberando imagens que nunca foram liberadas antes. Isso quer dizer que essa presença alienígena próxima da Terra sempre existiu. Sempre existiu. Mas eu diria assim, que estes seres estão esperando o momento certo de se mostrarem claramente aos homens aqui da Terra. Porque eu acredito que hoje, nós estamos no ano 2020, hoje seria sim uma catástrofe. Provavelmente os países estariam em busca de algum material, algo que pudessem os ETs nos cederem
para que eles ampliassem o seu poder de guerra. Então, eles estão mais em contato com o mundo espiritual do que com o mundo material. Mas eles estão aí, eles podem se comunicar conosco, eles podem estabelecer contato perfeitamente, ok? Vamos lá. Sexta pergunta. Qual é o embasamento para aceitarmos mais naturalmente a ideia de que existe vida inteligente fora da Terra? Muito bem. Além daqueles que eu já apresentei? Então vamos lá, vamos apresentar mais um. A pergunta é, tá, Aguinaldo, te ouvi, estou aqui assistindo a palestra, você quase me convenceu. Mas assim, me dá aí outra justificativa, um embasamento para que eu acredite na vida fora da Terra. Simples. Nós vamos lá de novo a Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, na pergunta número 1, Allan Kardec indaga: o que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. E aí Kardec continua perguntando sobre Deus. Mas na pergunta número 4, nós vamos encontrar uma resposta extraordinária. Porque Allan Kardec, com toda a sua sabedoria, indaga assim: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Como é que nós vamos provar que Deus existe? E os Espíritos respondem assim: num axioma que aplicais às vossas ciências, observai, todo efeito tem uma causa. O que não tiver como causa o homem, a vossa razão vos responderá. Ou seja, com essa resposta, o grande desafio do ser humano não é provar que Deus existe, porque as evidências são tantas que a grande dificuldade é provar que ele não existe. Os Espíritos estão dizendo a Allan Kardec, na resposta da questão número 4, que todo efeito tem uma causa. E se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Exemplificando, eu estou gravando isso aqui numa sala. E se alguém chegar aqui e disser assim: nossa, mas que sala bonita, bem construída, bem pintada. Nossa, realmente essa sala é muito bonita. Ora, a sala é o efeito. Quem é a causa? O pedreiro, o arquiteto, aqueles que construíram a sala. Então você tem um efeito inteligente de uma causa inteligente. Se eu estou falando do universo, se eu estou falando das galáxias, se eu estou falando dos bilhões de planetas, eu estou falando de efeito. Onde a causa, se não Deus? Nós não podemos imaginar que isso tudo seja um efeito, digamos assim, casual, porque a distância da Terra e do Sol, da Terra em relação ao Sol, a distância da Terra e da Lua, a distância dos planetas entre si, quando nós emaranhamos por este caminho, quando nós vamos por este caminho, nós vamos percebendo que tudo tem uma lógica, que tudo tem uma explicação. Só para nós termos uma ideia, se a Terra fosse um pouquinho mais próxima do Sol, não haveria vida na Terra. O calor não permitiria. Mas se a Terra fosse um pouquinho mais longe do Sol, também não existiria vida na Terra, porque nós não teríamos o calor e morreríamos. Então observemos que é uma distância calculada. Então a causa tem que ser inteligente. Então me parece, fazendo uma comparação da pergunta número 4, que isso não deixa dúvidas da existência de vida fora da Terra. Pergunta número 7. No momento em que a Terra atingir a condição de mundo regenerador, seremos felizes? Não. Não é bem assim. A condição de planeta de regeneração é uma condição onde a maioria dos seus habitantes tem uma inclinação ao bem.
É uma condição onde a maioria dos habitantes do planeta serão bons, mas nós ainda teremos problemas, nós ainda teremos dificuldades. Quando se diz que a Terra vai deixar a condição de mundo de provas e expiações e se tornar um mundo de regeneração, não significa que os problemas vão acabar. Há alguns pesquisadores espíritas que até fazem uma previsão que a Terra estaria adentrando essa condição de regeneração por volta do ano de 2070, 2075, mais ou menos por aí. Isso não quer dizer que os nossos problemas acabarão. Vai melhorar, vai ficar melhor, mas não vão acabar, certo? Mais uma. Quando falamos em degredo, vem a pergunta: para qual planeta serão levados os espíritos expulsos da Terra? Não é para qual, é para quais. Porque esse degredo é uma coisa muito complexa. Não é assim como a gente pensa. Olha, vamos pegar esse pessoal aqui, não tem mais condição de viver na Terra, são espíritos perturbadores. Vamos colocar eles numa nave e vamos mandar para qualquer planeta. Não, não funciona assim. Existem espíritos que são responsáveis por catalogar cada espírito que sai da Terra. A sua história, de que planeta veio, porque também é uma outra coisa que nós estudamos em doutrina espírita. Muitos de nós viemos de outros planetas, muitos de nós já fomos degradados. Eu nem vou entrar nesse assunto, que é um assunto que todos nós sabemos. Então eles são catalogados, é analisado a história daquele espírito, as inclinações, o grau de maldade, e a partir daí se define para qual planeta aquele espírito irá. Obviamente, um planeta inferior à Terra, para que ele recomece o seu processo evolutivo, já que não aproveitou a oportunidade aqui na Terra. Nona pergunta: por que os chamados ETs estariam preocupados com a Terra? Por 3 motivos, basicamente 3 motivos. O primeiro, gratidão. Muitos desses seres considerados alienígenas, não habitantes aqui da Terra, já passaram por aqui. São seres que há milhares e milhares de anos foram degradados para a Terra, evoluíram, tiveram o direito de voltarem para o planeta de origem e são muito gratos à Terra, porque a Terra ajudou eles a evoluírem. Então, por gratidão, eles estão tentando nos ajudar. Que mais? Solidariedade. Ora, se a casa de um vizinho pega fogo, por solidariedade você não vai ajudar? Nós fazemos parte, lembremos de Chico Xavier, nós fazemos parte de uma grande família universal. Até porque, e aqui vem o terceiro motivo, eles também têm uma preocupação. Porque se o planeta Terra viesse a ser destruído, se a vida acabasse aqui na Terra, isso poderia comprometer o equilíbrio da própria galáxia. Então, respondendo à pergunta, por que os ETs estariam preocupados? Gratidão, solidariedade e preocupação. Certo? Pergunta número 10, estamos terminando já. No meio espírita, fala-se muito sobre capela e que muitos de nós somos espíritos que já fomos degradados de outros planetas. Essa informação procede? Acabei de falar. Perfeitamente, procede. Espíritos renitentes ao mal, muitos deles continuam no mal até hoje. Nós, de vez em quando, falamos em nossas palestras, em nossos estudos. Não é um tema que a gente aborde com tanta frequência, mas a gente fala dos dragões, né? Que na hierarquia do mal, eles estão no topo. A gente fala dos magos negros, que estariam ali também bem próximos dos cargos de chefia. Estes seres vieram de outros planetas, vieram justamente com a intenção de dominar a Terra. Então, essa tese, ela é totalmente verdadeira. Para comprovar o que eu estou dizendo, mais uma referência. Evangelho capítulo 3, item 14
E você também pode encontrar informações a esse respeito na Gênese, capítulo 18, regeneração da humanidade. Espíritos em expiação na terra, vejam bem, não sou eu que estou dizendo, hein? Quem está dizendo são os espíritos a Allan Kardec. Nós estamos falando de obras basilares da doutrina espírita. Espíritos em expiação na terra já viveram em outros mundos, onde foram excluídos pela obstinação no mal e porque perturbavam a paz dos bons. O que está acontecendo aqui na Terra, o que já aconteceu em outros planetas. Então, essa explicação comprova o que nós acabamos de dizer. Pergunta número 11. Podemos afirmar que o coronavírus faz parte do processo de transição do planeta Terra? Veja, mais ou menos. Essa pergunta, deixa eu ver se é a última, me dê licença, que eu não lembro. Não, ainda não é a última. A última é a próxima. Para mim ver se poderia me demorar um pouco mais nessa explicação. Porque essa pergunta, ela é digna de uma palestra, falando só sobre esse assunto. A humanidade, ela está dentro de um processo de evolução. Da mesma forma que os espíritos evoluem, os planetas também evoluem. E nesse processo evolutivo, nós vamos sofrendo determinadas dores, como as guerras, as catástrofes, ou essa situação que nós vivemos hoje no planeta, para ajudar o homem no seu processo evolutivo. Então a gente entende assim, eu vou tentar simplificar. Me parece que se nós, enquanto humanidade, tivéssemos aprendido a amar verdadeiramente e incondicionalmente, como ensinou Jesus, nós poderíamos ter escapado não só do coronavírus, mas de outras dores que assolaram a humanidade em tempos diferentes. Todo o processo de transição planetária, existe ali um processo doloroso da própria evolução. Mas quando o espírito se demora demais, vivendo e praticando o mal, é natural que ele tenha dores maiores. O homem, já há muito tempo, faz guerra. O homem, ser humano, o terráqueo, já há muito tempo, tem um desejo incontido de poder. Os países vivem a guerrear com outros países. E mesmo onde nós não temos um conflito armado entre dois países, nós temos a chamada guerra civil. Nós temos ainda hoje na Terra centenas de milhares de pessoas que morrem de fome. Nós temos ainda hoje na Terra uma destruição quase que incontrolável da floresta amazônica. Nós temos hoje ainda na Terra a poluição dos rios, do nosso mar. Nós temos um desrespeito quase que total em relação aos nossos irmãos menores, os animais. Nós vivemos num mundo onde ainda se mata por um pedaço de bife. Nós vivemos num mundo que ainda se mata simplesmente por causa de um acidente de trânsito. Essa humanidade, de certa forma, atraiu para si determinadas dores. Então, sendo sintético, sendo bastante resumido, é assim que nós podemos responder essa pergunta. Não, mas eu não entendi bem. Então você aguarde aí que logo a gente posta uma palestra ou faz uma live falando só do coronavírus, tá legal? E aí então, a última pergunta: devemos ter medo da transição planetária? Não.
Nós devemos ter medo do homem velho que habita dentro de nós. Nós devemos ter medo do nosso lado sombrio. Nós devemos ter medo de nós mesmos, da nossa pouca vontade de nos tornarmos pessoas melhores. Isso que deve nos assustar. Porque, por mais que a terra enfrente desafios, Jesus continua no leme. Jesus continua sendo a referência. Cabe a nós decidirmos se seguimos com Jesus ou se ficamos para trás. Então, medo não é a palavra. Tenha disposição, tenha coragem de fazer o bem, de amar. E não tenha dúvidas, nós não somos os únicos no universo, nem na nossa galáxia. A vida existe em toda parte. Acredite nisso, porque é a mais pura realidade. Eu agradeço a você que assistiu essa palestra, espero que as nossas reflexões tenham lhe ajudado de alguma forma e rogo a Jesus que nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado.